O sol do início do século XX beijava a fachada imponente da casa grande da fazenda Vila Rica, fazendo a cal branca quase cegar. Para Antônio Fontoura, recém-chegado dos cafés e salões da Europa, o lar de sua infância era uma visão grandiosa, mas distante. Enquanto a carruagem elegante se aproximava da entrada principal, seus olhos desviaram para os vastos cafezais que eram a fonte de toda aquela riqueza. Ali, sob o mesmo sol implacável, homens e mulheres trabalhavam em silêncio resignado, suas roupas puídas, suas costas curvadas. Descendentes daqueles que antes foram escravizados, agora eram livres, mas presos à fazenda por dívidas invisíveis e pela mão de ferro dos capatazes do coronel Inácio. A opulência dos Fontoura era construída sobre a desesperança daqueles que viviam nas sombras da casa grande. A discrepância era um soco no estômago do jovem recém-chegado, um prelúdio incômodo do que encontraria lá dentro. Na varanda alpendrada, a recepção aguardava. Dona Veridiana Fontoura, sua madrasta, viúva de seu pai Manuel, ofereceu um sorriso protocolar, os olhos frios perscrutando o enteado que agora detinha o nome e a herança que ela cobiçava secretamente. Ao lado dela, o coronel Inácio, irmão de Veridiana e administrador de fato da Vila Rica, dispensou um cumprimento seco, o aperto de mão firme demais, um desafio velado. O contraste veio com a figura frágil de Célia Fontoura, sua avó paterna. Os braços finos o envolveram em um abraço genuíno, o único calor naquela recepção gélida. Mas os olhos de Célia, marejados, pareciam assombrados, carregando um fardo que Antônio não conseguia nomear. Bem-vindo de volta, meu neto. Senti tanto sua falta. Ela disse, a voz embargada, como se o retorno dele fosse tanto uma alegria quanto um prenúncio de algo mais. Nos dias que se seguiram, Antônio buscou a companhia da avó Célia, tentando recuperar o tempo perdido e entender a melancolia que a envolvia. Sentados na biblioteca, ou passeando pelos jardins bem cuidados, sempre sob o olhar atento de Veridiana ou de alguma criada leal a ela, Célia falava do passado com hesitação. Mencionava seu falecido filho Manuel, pai de Antônio, e a tristeza que o acompanhou. Chegou a sussurrar sobre um acidente antigo, uma mancha em nossa história. Mas sua voz falhava, os olhos buscando sombras nos cantos, como se temesse ser ouvida. Não remexa no passado, meu neto. Algumas portas devem permanecer fechadas, para o bem de todos. Ela pedia. Suas conversas eram frequentemente interrompidas por Veridiana, com a desculpa de trazer chás ou remédios, cortando qualquer confidência mais profunda. Antônio percebia a tensão da avó na presença da madrasta, o medo sutil em seu olhar quando Inácio passava por perto. A riqueza e a beleza da Vila Rica pareciam uma gaiola dourada, guardando segredos que a própria matriarca temia. A saúde de Célia definhava visivelmente, como uma vela consumida por uma corrente de ar invisível. Antônio passava o máximo de tempo que podia com ela, sentindo que as palavras não ditas eram uma corrida contra o relógio. Em uma noite sufocante, prenúncio de temporal, um chamado urgente o levou ao quarto da avó. Ele a encontrou sozinha, a respiração mais fraca do que nunca, os olhos buscando os dele na penumbra. Dispensando uma criada que hesitava na porta, Antônio se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão fria de Célia. A tempestade começou a rugir lá fora, como se a natureza pressentisse o fim. Com um esforço imenso, Célia apertou a mão do neto. Seus lábios tremeram, a voz um fio quase inaudível. A caixa. No fundo, meu guarda-roupa.
A chave. Ela conseguiu murmurar, os olhos fixos nos dele, transmitindo uma urgência desesperada. Com a outra mão, trêmula, ela tirou de sob o travesseiro uma pequena chave antiga e a pressionou com força na palma de Antônio. Só você, Antônio, me prometa. Antes que ele pudesse responder, um último suspiro escapou dos lábios dela, e os olhos que carregavam tanto peso finalmente se fecharam. A tempestade lá fora parecia ecoar o vazio que se instalara no quarto e no coração de Antônio. Ele ficou ali por um momento, sozinho com sua dor, a chave fria queimando em sua mão fechada, o peso da promessa não dita e do segredo recém-herdado caindo sobre seus ombros. Só então, após guardar a chave em segurança e compor-se minimamente, ele saiu do quarto para anunciar o falecimento e enfrentar a eficiência calculista de Veridiana e Inácio nos preparativos fúnebres, sem que ninguém suspeitasse da verdadeira e perigosa herança que acabara de receber. Mais tarde, na calada da noite, ele iria até o guarda-roupa da avó, encontraria a caixa e, com a chave que agora era sua, abriria o primeiro capítulo dos segredos sombrios da Vila Rica, o diário de Célia Fontoura. Escondido em seu quarto, Antônio começou a decifrar o diário. As palavras de Célia eram um labirinto de culpa e medo, falando de um pecado na fundação da Vila Rica, um acidente mal explicado perto do rio, e nomes que pareciam apagados pela vergonha. A leitura o perturbava profundamente. Começou a fazer perguntas discretas, observando mais atentamente a dinâmica brutal da fazenda. Procurando mais pistas, Antônio, nos dias que se seguiam, achou dentre os trabalhadores da fazenda o seu Maneco, nome mencionando vagamente nas histórias antigas que sua avó contava. Ele foi ao encontro do seu Maneco. O velho homem estremeceu, olhos fixos no chão. Melhor não mexer nisso, moço. Tem coisa que é melhor deixar enterrada. Ele murmurou antes de se afastar apressado. A reação apenas aguçou a determinação de Antônio. Sua curiosidade não passou despercebida. Coronel Inácio o encontrou sozinho perto dos estábulos ao anoitecer. Sem rodeios, o coronel cuspiu no chão. Ouvi dizer que o senhor anda fazendo pergunta que não deve. Sua avó já foi tarde. Deixe os mortos em paz. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Antônio. Essa fazenda é sua herança, mas quem manda aqui sou eu, com a bênção de sua madrasta. Se quer continuar respirando o ar da Vila Rica, aprenda a cuidar da sua vida e a não farejar onde não é chamado. A ameaça direta de Inácio confirmou as suspeitas de Antônio. O diário, ainda um segredo só seu, era a chave para algo perigoso. Naquela noite, a tensão era palpável. Ele se certificou de que o diário estava bem escondido antes de tentar dormir, mas o sono era impossível. Ouviu o rangido calculado no corredor, a maçaneta girando devagar. A porta se abriu. Uma silhueta parou na soleira por um momento gélido, observando-o na penumbra lunar, antes de recuar e fechar a porta. A invasão silenciosa, a demonstração de que podiam alcançá-lo a qualquer momento. O medo percorreu sua espinha, mas foi rapidamente substituído por uma determinação fria. Eles queriam assustá-lo, fazê-lo desistir. Não conseguiriam. Olhando pela janela para a escuridão da fazenda, para as terras que eram suas por direito, mas que escondiam uma verdade terrível, Antônio tomou uma decisão. Precisava entender o que sua avó temia tanto.
Precisava encontrar respostas, mesmo que sozinho. Teria que ser mais esperto, mais cauteloso. Sua busca estava apenas começando, e ele enfrentaria as sombras da Vila Rica de cabeça erguida, sem saber que cada passo seu seria vigiado. Antônio herdou um segredo perigoso e uma ameaça velada. Conseguirá ele desvendar os mistérios do diário de sua avó antes que as sombras da Vila Rica o silenciem? Capítulo 2. Segredos que podem destruir Vila Rica. A fazenda Fontoura dormia sob o manto escuro da noite. Mas para Antônio, o sono era um luxo distante. Trancado em seu quarto, à luz trêmula de uma lamparina a óleo, ele se debruçava sobre o diário de capa gasta de sua avó, Célia Fontoura. As palavras escritas com caligrafia elegante revelavam mais do que memórias. Eram sussurros de um passado carregado. Ele repassava nomes, lugares, a menção recorrente a seu maneco, descrito como homem bom e conhecedor das antigas histórias. E então a passagem que o assombrava, a descrição de um terrível acidente no Rio Azul, anos atrás, onde uma família perdeu a vida. A avó Célia não descrevia apenas a tragédia, mas o fazia com um peso incomum, uma culpa velada que manchava a tinta. Logo em seguida, outra entrada marcada pela dor recente. Primeiro a tragédia no Rio. Depois meu amado Teobaldo se foi tão de repente. Esta terra carrega um fardo pesado. Antônio sentiu um arrepio. O acidente. A morte súbita do avô Teobaldo. Duas sombras pairando sobre a história dos Fontoura. O que sua avó realmente sabia? O que ela escondia naquelas linhas? Um estalo de galho lá fora o fez apagar a lamparina num gesto rápido, mergulhando o quarto na escuridão. O coração acelerado. Os segredos daquela fazenda eram guardados por mais do que paredes. Na manhã seguinte, evitando os olhares curiosos na casa grande, Antônio procurou por seu maneco. Encontrou-o perto das ruínas da antiga senzala, um lugar carregado de memórias silenciosas, com o diário da avó em mãos. Seu maneco. Minha avó escreveu sobre isso, o acidente no Rio Azul. O senhor se lembra? O rosto de seu maneco, marcado pelo tempo e pelo trabalho, se fechou. A tristeza e um medo profundo tomaram conta de seus olhos. Foi a família de Anésia e João, gente boa, trabalhadora. A terra era deles antes de tudo isso. Antônio então apontou, hesitante, para a menção à morte súbita do avô Teobaldo. E meu avô, seu maneco. Logo depois, minha avó escreveu como se... Seu maneco desviou o olhar, claramente desconfortável. Tempos difíceis, senhor Antônio. Muita coisa aconteceu naquela época. Coisa que gente como eu aprendeu a não perguntar, para continuar vivendo. O medo na voz do velho era palpável, mas vendo a angústia sincera nos olhos do jovem Fontoura, ele tomou uma decisão. Mas a neta deles ainda vive. Vive com essa história na pele. Se o senhor quer mesmo remexer nesse vespeiro, tem que falar com Isabel. Ao cair da tarde, seguindo seu maneco por uma trilha afastada, Antônio chegou a um casebre humilde, quase escondido pela vegetação, talvez nos limites das terras que um dia não pertenciam aos Fontoura. Na porta surgiu Isabel, uma jovem mulher de presença forte, olhar direto e desconfiado, a pele marcada pelo sol, as mãos calejadas pelo trabalho. Ela avaliou Antônio dos pés à cabeça, o sobrenome Fontoura pesando no ar entre eles como uma barreira invisível. Seu maneco tentou quebrar o gelo, apresentando-os com palavras cuidadosas, mas a reserva de Isabel era evidente.
Mal sabiam eles que, oculto entre as árvores a uma distância segura, um dos capangas do coronel Inácio observava cada movimento, o olhar fixo na figura de seu maneco unindo o herdeiro dos Fontoura à neta daqueles que o coronel mais temia. A desconfiança de Isabel era uma muralha. Para atravessá-la, Antônio precisava se expor. Ele abriu novamente o diário da avó Célia. Minha avó escreveu sobre isso com remorso, Isabel. Sobre o acidente no rio. Como se soubesse que algo estava errado. Seus avós. Eles estavam envolvidos, não foi? A menção direta aos avós, vinda de um Fontoura que parecia genuinamente atormentado, tocou Isabel. A dor antiga, a história sussurrada em sua família sobre aquele dia fatídico. Ela viu nos olhos de Antônio não a arrogância dos patrões, mas a busca de um homem perdido na história sombria de sua própria família. Com um gesto rápido, ela se virou e foi até um pequeno baú de madeira escondido num canto. De dentro, com cuidado reverente, retirou um pedaço de couro ou tecido grosso, enrolado e amarrado com um cordão puído. Era um mapa. Antigo, amarelado, as linhas desenhadas à mão, gastas pelo tempo. Meus avós guardavam isso como a vida deles. Disseram que mostrava a verdade das terras. Nunca entendi direito, só que era importante e perigoso. Ela o estendeu a Antônio. Com mãos trêmulas, ele desenrolou o mapa antigo. Reconheceu o contorno do Rio Azul, a velha capela, mas as divisas das terras eram vastamente diferentes, englobando áreas que hoje eram o coração da fazenda Fontoura. A imagem da culpa no diário de Célia sobre o acidente se sobrepôs à imagem daquelas linhas roubadas. A verdade explodiu em sua mente com a força de um raio. O mapa era o motivo. O acidente fora assassinato. Meu Deus, este mapa, é por isso que eles morreram. Lembrou-se da morte súbita do avô Teobaldo pouco tempo depois. Estariam as mortes ligadas pela mesma ganância? O horror deu lugar a uma nova e fria clareza. Isabel, vendo a revelação no rosto de Antônio, começou a entender a real dimensão da tragédia e o poder explosivo do objeto que guardara por tantos anos. Ali, sobre o mapa que custara a vida de seus avós, a aliança improvável entre o herdeiro culpado e a herdeira despojada foi selada. A notícia chegou aos ouvidos do coronel Inácio como veneno. O capanga, em pé diante da mesa imponente, relatou o que vira. Antônio Fontoura remexendo no passado de uma forma que ele não imaginava, encontrando-se com a neta dos antigos donos daquelas terras. E o pior, com o velho maneco servindo de ponte entre eles. Ao lado do coronel, Dona Veridiana ouvia com uma frieza calculista. Para o coronel Inácio, a equação era simples e mortal. O passado sendo desenterrado, a herdeira legítima encontrada, uma testemunha viva conectando os pontos. Era uma ameaça direta ao seu poder. A raiva ferveu sob a superfície calma. Ele se virou para o capanga, a voz baixa e cortante. Este Antônio Fontoura, desprezível, está mexendo em um vespeiro. Dele eu cuido depois. O velho maneco sabe demais e está ajudando quem não deve. Isto não ficará assim, e sangue tem que ser derramado. Que sirva de aviso para quem mais ousar desenterrar o que está enterrado. Dê um fim nisso esta noite. A noite caiu sobre Vila Rica como um sudário. Seu maneco caminhava pela estrada de terra batida. O passo lento de quem carrega anos de trabalho e de segredos não ditos. A escuridão era quase total. A lamparina que levava lançava sombras dançantes. Talvez pensasse em Antônio, na esperança que viu nos olhos do rapaz. Ou talvez na pobre Isabel e no fardo que ela carregava.
Ele não ouviu os passos abafados que o seguiram. A emboscada foi rápida, brutal. Figuras emergiram das sombras da mata que ladeava a estrada. Um golpe por trás o derrubou. Ele tentou se levantar, o velho corpo lutando por instinto, mas eram muitos. A cena foi rápida, covarde. Um disparo foi ouvido ao longe. Pássaros voaram assustados. Um último suspiro escapou dos lábios de seu maneco, enquanto seu olhar se perdia na escuridão da noite. Os capangas se certificaram do serviço e desapareceram tão rápido quanto surgiram, deixando o corpo caído na lama da encruzilhada, como um aviso silencioso e terrível. A chuva começou a cair mais forte, lavando a terra, mas não a mancha da injustiça. A notícia correu como fogo em palha seca entre os trabalhadores da fazenda. Seu maneco fora encontrado morto na encruzilhada. Antônio chegou ao local, o coração apertado de um pressentimento terrível. A cena era desoladora. O corpo do velho amigo, coberto por uma manta improvisada, a lama manchando suas roupas simples. A dor atingiu Antônio com força física, seguida por uma onda avassaladora de culpa. Fora ele quem pedira ajuda a Maneco. Fora ele quem o colocara no caminho do coronel. Ali, diante da prova brutal da crueldade que sustentava o poder de sua família, algo mudou dentro de Antônio. A busca por respostas, a vontade de corrigir erros do passado, deu lugar a uma certeza fria e cortante. Isso não era mais sobre entender ou reparar. Era sobre destruir. Destruir o sistema podre que matara os avós de Isabel, que provavelmente matara seu próprio avô Teobaldo e que agora silenciara a voz boa e cansada de seu maneco. Ele ergueu o olhar do corpo do amigo e fitou a casa grande da fazenda Fontoura, imponente contra o céu cinzento. Seus olhos, antes marejados pela dor, agora ardiam com uma fúria gelada e uma resolução inabalável. A guerra estava declarada. A morte de seu maneco foi a gota d'água. A dor de Antônio se transformou em fúria. Com o mapa como única arma e Isabel como única aliada, ele está decidido a derrubar o império de mentiras e sangue do coronel Inácio. Mas o coronel e a sinistra dona Veridiana sabem que ele está chegando perto demais. Que movimento desesperado eles farão a seguir? O que acontecerá a Antônio e a Isabel? A batalha pelo legado da Vila Rica está prestes a explodir. Capítulo final. Confronto final. A dor pela morte de seu maneco ainda pairava pesada no ar. Mas sob a luz bruxuleante das tochas, um novo fogo se acendia nos olhos de Antônio Fontoura. Reunido em segredo com os homens e mulheres mais resistentes da comunidade, num velho galpão afastado, ele abriu o coração e as provas que tinha. O diário da avó Célia, o mapa antigo de Isabel. Ele conectou os pontos, as terras roubadas, o acidente no rio, a morte súbita do avô Teobaldo, o assassinato brutal de Maneco, a verdade crua da tirania que os oprimia. Eles nos tiraram tudo. Nossas terras, nossas histórias, nossos amigos, como seu maneco. Não podemos mais viver sob a bota do coronel Inácio. Precisamos lutar pelo que é nosso por direito. Ele propôs o impensável, tomar a Casa Grande, o coração do poder que os esmagava. Murmúrios percorreram o grupo, medo, hesitação, mas também uma centelha de esperança e revolta. Enquanto Antônio detalhava a necessidade de um plano cuidadoso nos próximos 3 dias, um rosto na multidão ouvia com uma atenção calculista, seus olhos evitando os dos outros. Por segurança, Antônio decidiu. Ficaria ali, entre eles, até a hora da luta. A sorte estava lançada. Os 3 dias seguintes foram de tensão silenciosa e atividade febril na comunidade. Sob o disfarce da rotina diária,
a revolta tomava forma. Homens afiavam seus facões de trabalho, foices e enxadas, transformando ferramentas de lavoura em armas de libertação. Mulheres organizavam suprimentos, seus rostos preocupados, mas resolutos. Antônio e Isabel, lado a lado, estudavam o mapa antigo, traçando rotas de ataque. A proximidade forjada no perigo e no objetivo comum, acendendo uma confiança mútua, um respeito silencioso. Mas as sombras da Vila Rica tinham ouvidos. Longe dali, na calada da noite, aquele que tinha ouvido o plano, o traidor se encontrava com um capanga do coronel, numa moita escura na beira da estrada, relatando cada detalhe do plano de Antônio, cada nome, cada estratégia. A traição estava em marcha, silenciosa e letal como uma serpente na grama alta. Na Casa Grande, a notícia da revolta iminente foi recebida com fúria pelo coronel Inácio. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, os punhos cerrados, enquanto o capanga detalhava o plano dos trabalhadores. Dona Veridiana, sentada elegantemente em uma poltrona, ouvia com um sorriso frio e desdenhoso. Tolice deles. Homens marchando para a morte certa. Mas enquanto brincam de soldados, a garota, a herdeira, fica sozinha. Vamos nós mesmos até lá, Inácio. Depois que eles saírem, vamos pegá-la. Ela será a isca perfeita para atrair Antônio para a armadilha final. O coronel parou, um brilho cruel surgindo em seus olhos. Ele concordou com a cabeça. Ordenou aos seus capangas restantes que fortificassem a casa, prontos para o ataque, e que ele e Veridiana iriam pessoalmente ao casebre de Isabel assim que a luta começasse. Veridiana se inclinou, a voz um sussurro venenoso. E quando Antônio vier rastejando atrás dela, Inácio, quero que você mesmo acabe com ele e, com ela, apague os últimos vestígios dessa gente e do nome Fontoura que eu tanto desprezo. A noite antes do ataque era carregada de uma eletricidade silenciosa. Antônio encontrou Isabel perto da fogueira da comunidade. O mapa talvez guardado com ela agora. A troca de palavras foi breve, o não dito pesando mais que as frases. O medo era real, a chance de fracasso imensa. Mas nos olhos um do outro, encontraram uma força compartilhada, uma determinação que transcendia o medo. Num gesto de confiança e talvez algo mais, Isabel tirou do bolso a pequena joia de seus avós. Que isto te proteja, Antônio. Ele pegou a joia simples, sentindo seu peso histórico, e com as mãos dela, talvez guiando as suas por um instante, colocou-a em seu próprio pescoço. Ficaram ali por um momento, a luz da fogueira dançando em seus rostos, a promessa silenciosa de um futuro incerto pairando entre eles. A escuridão foi rompida pelos gritos de guerra dos trabalhadores. Liderados por Antônio, eles avançaram sobre a Casa Grande da Vila Rica. O confronto foi imediato e brutal. Os capangas do coronel, entrincheirados, responderam com violência, mas os trabalhadores, armados com a fúria da injustiça e ferramentas transformadas em armas, lutaram com ferocidade desesperada. Facões encontravam velhas espingardas, foices desviavam de golpes de cacetete. A batalha se espalhou pelos pátios, varandas e corredores da casa, que simbolizava sua opressão. Antônio lutava na linha de frente, a joia de Isabel balançando em seu peito, um lembrete constante do porquê lutava. Em meio ao caos, o traidor foi visto, lutando ao lado dos capangas. Num confronto rápido e raivoso, ele foi cercado e subjugado pelos próprios homens que traíra. Um a um, os capangas foram caindo ou se rendendo,
superados pela determinação dos revoltosos. A casa grande estava quase tomada. Antônio, ofegante, correu pelos corredores tomados, direto para o escritório do coronel. O revólver que conseguira empunhado, pronto para o acerto de contas final. Antônio arrombou a porta do escritório. Vazio. Apenas a desordem da partida apressada. E sobre a mesa maciça de madeira escura onde o coronel tantas vezes proferira suas sentenças, um único pedaço de papel dobrado. Com um pressentimento gelado, Antônio o pegou. A caligrafia arrogante do coronel zombava dele. Se está lendo isto, Fontoura, perdi minha casa, um contratempo. Mas você perdeu o que importa mais. Sua preciosa Isabel está comigo. Onde tudo começou para a família dela. Venha buscá-la, se tiver coragem. O mundo de Antônio desabou. A vitória na casa grande pareceu vazia. Uma armadilha cruel. A imagem de Isabel em perigo, sozinha com aquelas bestas. Fúria, medo e um desespero lancinante o consumiram. Ele apertou o bilhete na mão, o revólver firme na outra, e correu para fora do escritório, para fora da casa grande tomada, de volta para a escuridão, de volta para o casebre de Isabel, rezando para não ser tarde demais. A corrida ofegante pela noite levou Antônio de volta ao local onde a esperança havia nascido poucas noites antes. Mas a cena que o esperava era um pesadelo. Sob a luz incerta da lua ou de uma tocha solitária, Isabel estava amarrada, suspensa pelos pulsos em um galho baixo de uma grande árvore perto do casebre, amordaçada, os olhos arregalados de terror. Ao lado dela, vitoriosos e cruéis, estavam o coronel Inácio e Dona Veridiana. O coronel segurava uma arma. Veridiana observava com satisfação gélida. Solte-a, seu velho covarde, seu problema é comigo. O coronel soltou uma gargalhada que cortou a noite. Covarde? Eu? Menino tolo. Fui eu quem afogou os avós dela no Rio Azul a mando do seu avô Teobaldo, aquele fraco. E fui eu, junto com minha querida irmã Veridiana, quem mandou Teobaldo para o inferno logo depois. E sua preciosa avó Célia anos mais tarde, com um veneno que não deixa rastros. Queríamos tudo, a fortuna, as terras, sem os Fontoura no caminho. E agora, vamos apagar os últimos. Você e a herdeira desta terra maldita. A revelação caiu sobre Antônio como um raio, confirmando seus piores medos sobre sua família e sobre Veridiana. Mas chega de conversa. Vou matar sua donzela e você verá tudo. Depois eu cuido de você. O tempo pareceu congelar. No instante em que o dedo do coronel começou a apertar o gatilho na direção de Isabel, a reação de Antônio foi puro instinto de sobrevivência e vingança. Ele ergueu o revólver que trouxera e disparou não uma, mas 3 vezes, os tiros ecoando secos na noite. As balas atingiram o coronel Inácio em cheio no peito. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados de surpresa e dor. Mas num último espasmo de maldade, conseguiu apertar o gatilho de sua própria arma. O disparo acertou Isabel de raspão no braço, arrancando um grito de dor dela antes que o coronel caísse pesado no chão, morto. Vendo o irmão tombar, Dona Veridiana soltou um grito agudo, não de dor, mas de fúria e medo, e tentou correr para a escuridão. Antônio, movido pela adrenalina, a interceptou. Disparou um tiro de aviso rente aos pés dela na terra, fazendo-a parar. Aterrorizada, ele a agarrou com força, a repulsa clara em seu rosto, e a amarrou firmemente a uma cadeira encontrada ali perto, antes de correr para junto da árvore, cortando as cordas que prendiam Isabel e amparando-a, enquanto ela gemia de dor.
As feridas da Vila Rica começaram a cicatrizar, tanto as físicas quanto as da alma. Isabel se recuperou do ferimento no braço, cercada pelos cuidados atentos de Antônio e pela solidariedade das mulheres da comunidade, que a viam agora não só como uma igual, mas como um símbolo de resistência. Semanas depois, Antônio convocou novamente todos os trabalhadores, desta vez no pátio da Casa Grande, sob a luz do sol. Com Isabel ao seu lado, ele anunciou o fim da era de opressão. Exibindo o mapa antigo e talvez documentos encontrados no escritório, ele declarou as escrituras antigas nulas e restituiu simbolicamente as terras aos descendentes legítimos, representados por Isabel, prometendo uma nova gestão baseada na justiça e na divisão dos frutos do trabalho. Gritos de alegria e vivas ecoaram pela fazenda. Naquele momento, diante de todos, Antônio pegou a mão de Isabel, olhando nos olhos dela, com a aprovação silenciosa da comunidade. Isabel, esta terra é sua por direito, assim como meu coração. Você aceita construir um futuro novo aqui, comigo? O sim de Isabel, tímido mas radiante, foi a promessa de um futuro onde as feridas do passado poderiam, enfim, dar lugar a um novo começo, unindo as famílias e as terras sob o signo da justiça e do amor que nascera em meio à adversidade. A comunidade celebrou o noivado com alegria genuína. A roda da fortuna girou na Vila Rica. Veridiana Fontoura, despojada de tudo, encontrou seu fim na decadência de um cabaré esquecido na cidade mais próxima, pagando o preço de sua ambição desmedida. Enquanto isso, a antiga fazenda Fontoura, agora conhecida por todos como Vila Rica, florescia sob nova administração. Campos cultivados com esmero, trabalhadores sendo pagos com justiça, famílias vivendo com dignidade. O ar era de prosperidade e paz. E no coração dessa transformação, Antônio e Isabel. A cena final nos leva ao casamento deles, celebrado ao ar livre, no gramado em frente à Casa Grande que um dia fora símbolo de opressão, e agora era lar de uma nova esperança. Com a comunidade reunida, vestidos em suas melhores roupas, eles trocam votos e um beijo apaixonado. A joia dos avós de Isabel agora repousa no pescoço dela, um elo entre o passado redimido e o futuro promissor. O legado de sombra dera lugar à luz. A justiça triunfou na Vila Rica. Antônio e Isabel reescreveram a história, transformando dor em esperança e vingança em amor. Um final feliz para uma jornada de tirar o fôlego. O que você achou desta conclusão? Comente aqui. Amou acompanhar entre a sombra e a luz? Quer mais histórias emocionantes como esta? Então inscreva-se agora no Trama Novelas e ative o sininho para não perder nossas próximas tramas. Se esta novela te emocionou, deixe seu like e compartilhe com todos que amam um final poderoso. Obrigado por assistir e até a próxima grande história no Trama Novelas. Próxima novela em breve. Trama Novelas.